Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje a base do nosso estudo de caso vai ser a experiência traumática da dita filósofa Marilena Chaui com um Uber, né? Ou seja, vamos lá. Eu vi um pedaço de um vídeo dela falando da sua experiência traumática. Vocês vão acreditar o que o Uber fez com ela. Isso é uma coisa, assim, espantosa, tá? De fato, assim, fica notório, claro, o desespero que ela fica, vocês vão ver, né? Só que eu só tinha visto 15 segundos, ou seja, tava lá um trecho de 15 segundos. Falei, bom, deixa eu tentar entender um pouco mais, né? Para onde este trauma levou Marilena Chaui. E aí eu achei este vídeo com um pouquinho maior, 1 minuto e pouco, onde ela relata com um pouco mais de profundidade, não só a sua experiência traumática, mas como a sua visão sobre a realidade, né? E a partir deste vídeo, eu gostaria de trazer para vocês dois aspectos que, assim, vão ser, se vocês ignorarem, tá? Eles serão profundamente prejudiciais à sua vida, à sua inteligência, como o são na dita filósofa Marilena Chaui, certo? Mas antes, bom, vamos passar o vídeo para que vocês entendam, claro, o que eu quero explicar aqui para vocês, certo? De qualquer forma, já convido vocês aqui, antes de a gente começar, a se inscreverem no canal, a curtirem o vídeo e a ativarem as notificações para, primeiro, o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo aqui e também, claro, para que este projeto cresça cada vez mais e possamos chegar a mais pessoas para que elas não sofram do trauma de Marilena Chaui, certo? Bom, vamos passar então o vídeo. Olha só, assim, de verdade, se preparem, porque o que este Uber fez com a Marilena Chaui é uma coisa espantosa, né? Ainda mais com uma senhora que assim, uma senhora despreparada, né? Imagina. Ou seja, ela não tem, talvez, tantos recursos para lidar com uma coisa dessa que o Uber fez. Vamos ver, né? O que é. Uma das coisas mais formidáveis que me deixa muito agoniada é: tomo o Uber e na hora que eu desço, e que eu digo muito obrigada, boa noite, o motorista diz, fica com Deus. Então eu sei que ele é pentecostalista, que ele é fundamentalista. Eu fico desesperada com essa ideia, né? De que isso se irradiou por dentro da sociedade, de uma maneira tal que o cristianismo terá quantas metamorfoses forem necessárias para se manter. Vai desde do Império Romano, do Imperador Romano, até a igreja pentecostalista lá na periferia. Quantas mudanças, quantas metamorfoses forem necessárias para se manter, o cristianismo as fará. Então, não vem dizer que é uma religião. É claro que é uma religião. Mas é uma intervenção deliberada sobre o pensamento, sobre a ação e sobre a afetividade. Então tem que examinar como é que isso começou. Vocês acreditam nisso? Cara, de verdade, vocês acreditam que o Uber teve a audácia, a pachorra, a quase criminalidade de dizer para ela, fica com Deus? E olha só o trauma que gerou na tadinha da Marilena Chaui, uma filósofa que estudou tanto, e que, claro, fica espantada, né? E que, você vê... Bom, vamos lá. Eu quero trazer dois aspectos que, de fato, são surpreendentes. Você vê na dita filósofa, tá? E vocês vão entender porque eu estou dizendo deste modo, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa fundamental, quando eu vi o vídeo como um todo, tá? Que é... Assim, já fica imediato. Olha, não importa aqui se você é de direita ou de esquerda. Não importa aqui se você é ateu ou cristão. Ou se você tem outra religião que não o cristianismo, beleza? Ou o catolicismo, enfim. Isso é irrelevante. E eu vou explicar por quê. Por que é irrelevante? Porque o que a Marilena Chaui está tentando dizer, e não vai ser o foco do meu vídeo, eu quero só fazer, claro, esta, vamos dizer assim, constatação óbvia, né? E que impressionantemente escapa para uma pessoa que se diz ser filósofo. É que é o seguinte, você pode ter a crença que você quiser, tá bom? Religiosamente ou não. Mas você não pode, tá? Acreditar, ou melhor dizendo, tomar para si apenas os fatos que lhe agradam. Ou seja, você pode, como eu disse aqui, por exemplo, ser ateu. Você não pode apagar o que a Igreja Católica, por exemplo, construiu, certo? Ou seja, quando ela coloca aqui metamorfoseia e tudo mais, né? Veja, é um pouco daquilo do acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Pois, uma vertente ideológica que o faz, claramente isso, né? Pois é um projeto de poder, e para que adquira o poder faz o que for necessário, é o comunismo que a dita filósofa, obviamente, idolatra, certo?
Agora, por exemplo, quando você olha, logicamente, para a história da Igreja Católica, e a qual, obviamente, você vai encontrar diversos problemas, você vai encontrar diversas coisas que espantam mesmo que tenham acontecido, inclusive até você vê, isso é tão interessante que agora, infelizmente, me escapa a pessoa que fez isso, mas eu não lembro agora exatamente quem é, poxa, que pena, né? Porque, enfim, né, não dá tanta autoridade para o que eu vou dizer, ou credibilidade, mas de qualquer forma, eu sei que isso é verdade, digamos assim, né? Mas infelizmente escapa o nome. Mas é uma pessoa que foi lá e quis registrar a história da Igreja Católica. E ao registrar a história da Igreja Católica, ela se converteu. Né? E por quê que ela se converteu? Porque ela falou assim, uma instituição que sofreu tanto na mão das pessoas, ainda estar de pé, só pode ser por causa de um Deus que a sustenta, né? Ou seja, então, assim, essa é a visão para quem estuda. Eu só estou jogando um dado aqui para você, tá? E aí você, claro, faz o que quiser com isso. De qualquer forma, veja, o ponto é, não dá para ignorar que o Ocidente, ou o que nós conhecemos, né, o que inclusive a Marilena Chaui se lambuza para poder falar do que fala, ou seja, é aquela coisa básica, né? As pessoas que mais criticam o Ocidente, mais destroem o Ocidente, mais atacam o cristianismo, por exemplo, estão, claro, protegidas justamente por este Ocidente, por essa religião, por exemplo, ou por este modo de viver a realidade, assim vai. Pois o Ocidente, quer queira ou quer não, se você vai estudar essa realidade, você vai ver que ele tem 3 pilares fundamentais. O primeiro, né, filosofia grega, o modo de pensar da filosofia grega. Segundo, direito romano. Terceiro, fé cristã. Não estou trazendo hierárquico e nem sequencial, mas estou dizendo para vocês quais são os pilares, né? Tanto que, por exemplo, Richard Dawkins, que é um ateu declarado, um ateu que realmente, né, vamos dizer assim, é um ateu militante, né? A nova vertente aí dos ateístas, né? Bom, é um ateu militante, ele mesmo já disse que é um cristão cultural, porque ele sabe o peso, né, de que extirpar o cristianismo pode, ou melhor dizendo, as consequências que extirpar o cristianismo, né, pode trazer para o mundo em que vivemos. Na verdade, a gente já vê isso acontecendo, né? De qualquer forma, bom, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é uma vertente religiosa ou um Deus, assim, tudo bem. Até porque não é meu papel, não é minha proposta, acho que vocês já entenderam. É lógico que a gente não pode escapar desses temas quando principalmente eles fazem todo sentido porque nós estamos conversando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você quer ser uma pessoa honesta em relação às coisas, você precisa entender o papel de determinadas coisas. E, por exemplo, o papel da Igreja Católica na construção do que nós chamamos hoje de Ocidente. Beleza? Então, se você quer estudar, não tem como você escapar dessa realidade acreditando no Deus ou não. A instituição católica, materialmente falando, se é isso só que você acredita, foi a grande responsável para que a Marilena Chaui tivesse a liberdade, por exemplo, hoje, de falar esta asneira que ela acabou de dizer, beleza? Agora, o ponto fundamental é o seguinte, se você não tem a capacidade de olhar para a realidade deste modo, é óbvio que você vai chegar a conclusões como essas. Por exemplo, ó, vamos pegar para o outro lado, né? Eu falei agora, e a gente, quando estuda e nota as variáveis do que nós chamamos de comunismo, né? Você vê uma série de metamorfoses mesmo, mudanças de discurso. Agora mesmo estou lendo um livro que chama Mitologia Científica do Comunismo, né? Onde se mostra lá, por exemplo, Stalin simplesmente extirpando escritos que antes sustentavam o que eles defendiam. Então, assim, eles mudam o discurso e a roupagem do modo que for necessário, basicamente, para que eles consigam o que eles realmente almejam, que é o poder, certo? Agora, por exemplo, quando nós olhamos para Karl Marx, que começa ali com a sua abordagem, digamos assim, quando ele olha para o que de fato ele está constatando ali, que são vamos dizer assim, os efeitos da Revolução Industrial, uma miséria, uma exploração profunda do trabalhador, cargas de horárias exaustivas e tudo mais, o diagnóstico dele, ele não está errado. Ele não está errado. Então perceba o seguinte, o que eu quero dizer aqui? Tudo que nós podemos olhar para a realidade, se a gente olhar deste modo de bloco, ou seja, por exemplo, que nem nela, obviamente ela odeia o cristianismo. Este é o ponto. Por quê? Porque é um pilar que impede que a ideologia dela se instale de modo irrefreado. Assim, todo mundo sabe. Veja, eu sei que não é todo mundo sabe, é uma generalização, mas eu até gostaria de trazer para vocês aqui, mais uma vez, de modo filosófico, não de modo teológico ou de modo, sei lá, né, proselitista. Não, muito pelo contrário. A gente olha para a realidade. Muitas das pessoas que mais ou menos, por exemplo, que se dizem ateias, né, elas têm uma visão de mundo cristã. Em grande medida, né? Então, assim, e esse é um fato tão inescapável da realidade que faz, claro, com que ela chegue nesta conclusão. E eu vou explicar como que isso acontece. São os 2 pontos. Mas, assim, tô fazendo esse preâmbulo, de certa forma, para tentar até já trazer para vocês o que é necessário para que vocês não se deixem contaminar e não se tornem pessoas desonestas. Beleza? Então, por exemplo, que nem eu tô falando aqui, você é de direita, tá?
E aí você vai conversar com um cara de esquerda, por exemplo, que vai lá e faz aquele monte de asneira que a gente muitas vezes vê, né? Aquele discurso pobre, certo? O que acontece? Você bate o olho e você fala assim, cara, as soluções, que é exatamente o que aconteceu com o Karl Marx, por exemplo, né? A solução que ele dá é muito pior do que o que ele tá vendo e constatando. É óbvio, e a gente já sabe disso, os mais variados exemplos, que infelizmente pessoas como a Marilena Chaui não são capazes de reconhecer, né? Mas, o ponto fundamental é o seguinte, quando você perde a capacidade de olhar o que é certo e o que é errado dentro de um discurso única e exclusivamente porque você intitula aquela pessoa como 100% errada, lascou. Por quê? Porque este é exatamente o que a esquerda faz com a pessoa que é de direita. E que, infelizmente, muitas vezes tem razão. Porque você vai ver que, sei lá, a pessoa fala, é culpa do comunismo. Aí você pergunta o que é o comunismo, a pessoa não sabe fazer. Então você nota que ela está dizendo o quê? Uma repetição de algo que ela ouviu. E agora também está pensando em modo de bloco, né? E aí é claro que isso é fatal para a inteligência. E é isso que eu não quero, ou pelo menos intento aqui, para que isso não aconteça com vocês, né? E é justamente o que acontece com a nossa, da dita filósofa Marilena Chaui. Então quais são as duas questões fundamentais para que nós sejamos capazes de ver um vídeo horrendo desse, né? A primeira coisa que eu gostaria de constatar aqui com vocês é um fenômeno que podemos intitular de histeria, tá? E basicamente o que a gente pode dizer? Porque assim, é normal, quando a gente fala histeria, a gente, sei lá, pensa uma pessoa surtada, né? Uma pessoa que surtou, ou seja, ela tá materialmente falando assim, surtada, né? Talvez assim, se batendo, puxando o cabelo e tal, né? E, claro, isso não necessariamente condiz com a realidade, né? Você pode ver uma pessoa histérica ao modo de Marilena Chaui, que aparentemente está calma, mas está agindo de modo histérico. Pois, quando ela olha para o fica com Deus de um Uber, beleza? O qual pode até ser ateu, e fala de modo automático. Quantas vezes... Ó, eu vou falar para vocês. Por exemplo, eu tive uma fase na minha vida que eu era lá o católico de IBGE, digamos assim, né? Aquele católico que... a família católica e tal, eu falava, sou católico não praticante. Aquela loucura lá que eu já expliquei até aqui em outros estudos de caso, vou deixar aqui um pra vocês, de que não existe esse negócio, né? Mas beleza. Aí o que acontece? Eu falava isso, beleza? E aí, frequentemente, eu falava, vai com Deus, fica com Deus e tudo mais. Por quê? Porque é um modo que nós usamos, muitas vezes, para a gente se despedir das pessoas. E veja, isso aqui não tem necessariamente ligação com o cristianismo no seguinte sentido. Mais uma vez, não é o modo de pensar da pessoa exclusivamente, é o modo que a pessoa utiliza, certo? Para simplesmente se despedir de alguém, né? E aí Marilena Chaui faz o quê? Faz uma bizarrice. Ela dali constata que o Uber é fundamentalista. Eu sei que ele é fundamentalista, pentecostalista e por aí vai. Ou seja, perceba então que no fundo, o que é o fenômeno da histeria? O fenômeno da histeria não é mais falar sobre o que sente, e sim sentir o que fala. É uma inversão da realidade. Ou seja, vamos lá. Ela, obviamente, perceba, note isso numa série de pessoas hoje ideologizadas. Isso que eu estou explicando é que ela está nos dando essa oportunidade, mas isso você vai poder notar numa série de discursos ideológicos, onde as pessoas estão assustadas. Quer até um exemplo? Um exemplo, vamos colocar assim, para, de certa forma, trazer a ideia do que elas estão falando. Quando, infelizmente, obviamente, né, o Lula ganhou, as pessoas achavam que o Brasil ia acabar no dia seguinte. Assim como quando o Bolsonaro ganhou, as pessoas achavam, quem odiava um ou outro, né? Achava que no dia seguinte, assim, apanhar pra cacete e tal, ia ser uma violência extremada, né? E o outro, claro, acharam que, por exemplo, a Venezuela se instalaria no dia seguinte, né? E a gente percebe, inclusive pelo momento que nós estamos vivendo, que as coisas são muito mais complexas do que parecem, né? E é lógico, veja, mais uma vez, quando você começa a pensar deste modo, você vai começar a ter um modo hiperreativo de lidar com a realidade que te torna incapaz de olhar para a realidade pelo que ela de fato é. Perceba que é óbvio que eu não estou dizendo aqui que, neste caso, que nem não foi trágico, né, esta eleição que nós vimos. É óbvio que foi, e isso se comprova com fatos, não se comprova com achismos, se comprova com fatos, né, enfim, pelo déficit, uma série de coisas, mas não é o tema aqui. Bom, de qualquer forma, o que é interessante a gente observar aqui? O que é interessante nós observarmos é a incapacidade de lidar com a realidade. É, mais uma vez, você perder a capacidade de perceber que, por exemplo, a vida da maioria das pessoas continua normal. Por exemplo, sendo um ou outro, tá, para dizer o mínimo, a experiência de vida prática da maioria das pessoas não se altera. Tanto que é importante a gente notar isso para a ausência de consciência do momento que nós vivemos hoje. Você vai ver que pessoas, por exemplo, normais, elas não fazem ideia do que politicamente está acontecendo no Brasil hoje. Por quê? Porque elas não sentem o efeito daquilo. Não sentindo o efeito daquilo, é lógico que elas não reagem àquilo de modo histérico. E aí, veja, ou melhor dizendo, de modo até realista, porque é preocupante, lógico, o momento que nós vivemos. Mas o ponto fundamental é o seguinte, quando Marilena Chaui diz isso,
onde ela salta de um fica com Deus para um fundamentalismo, né? O que ela está fazendo? Ela está, na verdade, tentando inverter a realidade. Porque fundamentalista é ela em relação à sua ideologia, que trata qualquer pessoa que sequer flerta com a ideia de Deus, porque veja, mais uma vez, por exemplo, me diga até você no comentário, não sei se sendo ateu ou não, me diga, você fala vai com Deus pensando num Deus mesmo, ou você fala isso de modo automático? Me deixe saber nos comentários. Né? E aí o que acontece? Talvez esse Uber, mais uma vez, ele pode ser evangélico? Pode ser cristão, católico, né? Pode ser. Ele pode ser, sei lá, espírita. E aí, claro, né? Cristão de algum modo. Mas ele pode ser, sei lá, um bandista, ele pode ser qualquer outra coisa. Ele pode ser, inclusive, ateu. Ele só fala vai com Deus porque, assim, escapou às vezes. Você nota? E aí o que acontece? Olha só o nível de, assim, cara, não dá pra não falar isso, de estupidez da pessoa, né? E de histerismo a constatar que aqui, mais uma vez, um plano maléfico do cristianismo para que ele metamorfoseie e, olha, transformá-lo não... Veja que interessante, né? Ela fala, ela se contradiz. Você vê que é até interessante que, eu não sei a impressão de vocês, mas a impressão que eu tenho e que constata muito dessa histeria, é logo no início do vídeo, onde, quer ver? Ela fala assim, é formidável, né? E depois ela finge assim. A minha impressão é essa, tá? Não sei se é verdade, mas ó. Uma das coisas mais formidáveis que me deixa... Aí, ó. Aí depois ela sente aquilo. Você vê que, no fundo, é isto que ela tá tentando fazer. É o que muitas pessoas fazem. Elas tentam se convencer daquilo. Quer um exemplo? Eu lembro de um vídeo que eu tava vendo há muitos anos. Muitos anos não, perdão. Há muitos meses, né? Mas eu tava vendo de tinham duas meninas, assim, elas estavam se beijando no shopping, né? E aí o segurança chegou nelas, um segurança negro, beleza? Chegou nelas e falou assim, pô, para aí, né? Porque, não sei se elas sabem, mas assim, isso não é apropriado independentemente do casal, certo? Só que o que acontece? Ela começa a gritar com ele. Gritar, chamando ele de homofóbico e assim, tratando-o como alguém que de fato estava ameaçando a vida dela. É isto que o histerismo causa. Pessoas que sentem o que falam. Então, e você vê, perceba nesses motins, assim, né? Cara, posso até tentar escapar, mas assim, a esquerda que faz. A esquerda que faz, tá? Que é este histerismo de começar a gritar, sei lá, alguém que discorda, fascista, e começa a gritar, e começa, claro, a se enfesar e querer agredir, e agridem muitas vezes, né? Ou mais uma vez, como este caso, por exemplo, elas, obviamente, são de esquerda, né? Se elas são de esquerda, elas, em tese, defenderiam, ou até no discurso, vamos dizer assim, elas defenderiam aquele segurança. Sei lá, porque é explorado, porque é negro e tal, né? Mas o que acontece é, a partir do momento que elas pensam deste modo de bloco, e elas, na verdade, até se beijam quase como que um ato de rebeldia, né? Alguém que quer cessar, só pode ser, aí começa a transformá-lo em todas as outras vertentes que não estão atreladas ao seu modo de ver a realidade. Então, a histeria é isso. E você pode ser de direita, você pode ser católico e cristão. A gente não conversou recentemente sobre a dita bolha católica, né? Que, obviamente, você vê, por exemplo, muitos, infelizmente, pessoas que se dizem católicas, julgando de modo irrefreado os outros, sei lá, ou porque usa bermuda, ou porque não passa maquiagem. Você vê, assim, é uma coisa totalmente, que não tá atrelada à realidade. É óbvio, né? E aí é lógico que a gente vai vendo casos de julgamentos que beiram a criminalidade, sim. Não é? Então, é este o ponto. A gente não pode dissociar o modo de pensar realista a partir de uma visão de bloco. Porque eu perco a capacidade de analisar a pessoa por quem ela é. E não, veja, vamos lá, pelo que ela faz, e não só apenas pelo que ela diz, certo? Então, mais uma vez, quando eu pego, você vê, imagina, né, cara? Imagina, olha só que loucura. É muito provável que a dita filósofa defenda este motorista, né? Sei lá, da exploração da empresa, do Uber e não sei o que lá. Mas, a partir do momento que ele fala fica com Deus, ela se coloca como uma pessoa que está se sentindo ameaçada pelo fundamentalismo dele. Mas vamos lá, o que é o fundamentalismo? É uma pessoa que torna a sua ideologia, o seu dogma, ou até, por exemplo, as escrituras, a Bíblia e tudo mais, de modo rígido a tal ponto onde aquilo tem que ser refletido, ou seja, o discurso dela tem que refletir exatamente a realidade. Não há complexidades, não há nuances, não há nada disso, né? E aí a gente entra no segundo ponto, né? Que vai estar muito conectado a isso. Então é o seguinte,
Então, primeiro é a histeria, eu imagino, se ficou claro, se tiver dúvidas, me deixe saber nos comentários, a gente vai tratando nos próximos estudos de caso, tá? Mas notem este defeito de mentalidade, inclusive em vocês, que é o ponto principal, e até em pessoas que você vê, bom, neste estado, percebam, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, não discutam com pessoas histéricas, vocês vão adoecer, não tem como, uma pessoa histérica, neste modo, uma pessoa que, por exemplo, não ouve, tá? Não ouve, você vê, qualquer um, isso aí é na USP, né? Qualquer um que se revolta, fala assim, mas professora, e se ele não for fundamentalista? Você pode ter certeza que começaria sai, fascista, recua, começaria uma loucura dessa, né? Beleza. Só um detalhe, né, pra gente até se situar. Isso se conecta, inclusive, com o que aconteceu recentemente, num comício da Kamala Harris, né, onde uma pessoa diz, Jesus é o Senhor, e ela fala para ela que aquele não é o comício dela, né? Você vê que assim, o que acontece aqui? Mais uma vez, não é uma discordância. Por exemplo, não é uma questão de... bom, ó, tá, você pode até conviver com a sua religião e tudo mais. Não. É uma visão de mundo que precisa extirpar o cristianismo, custe o que custar, independentemente do seu papel civilizacional, que não é reconhecido. Ou seja, em grande parte, essas pessoas não falam do cristianismo verdadeiro. Elas falam das deturpações e, claro, também olham, mais uma vez, para os, vamos dizer assim, para os piores casos. Ou seja, eu pego e pego uma pessoa que nem aqui, bolha católica, sei lá. Que nem uma inscrita do canal aqui que, enfim, até disse que se afastou, né? Ela começou a ver essa galera aí, essa bolha católica, digamos assim, agir deste modo, né? Intolerante, e aí ela se afastou. Ela tava achando lindo o catolicismo, ela se afastou. Cara, não cometam esse erro, né? Não cometam esse erro de achar que o catolicismo é aquilo que, infelizmente, algumas pessoas representam. Não é, né? De qualquer forma, enfim, né? Dito isso, a mesma coisa, né? Você não acredite que todo esquerdista é como a Marilena Chaui. Não é, cara. Lógico que tem esquerdistas honestos. É lógico que tem esquerdistas que vão fazer diagnósticos certeiros e que vão, de alguma forma ou de outra, conseguir conversar, né? Você vê que na verdade hoje a gente vive uma decadência intelectual generalizada de todos os lados, né? Um histerismo, né? De todos os lados. Mas beleza, então é justamente isso que eu estou denunciando. Bom, mas o segundo ponto, que é o que eu ia falar, que se conecta com aquela ideia do fundamentalismo, como eu estava dizendo, é a ideia do quê? Da ausência de compreensão da hierarquia da realidade. Ou seja, eu perco a capacidade de entender a realidade pelo que ela é, pois, mais uma vez, eu a vejo como um bloco, mas aqui, vamos lá, eu não vejo ela de modo vertical, eu vejo ela de modo horizontal. Ou seja, vamos lá. Ó, um exemplo. Vou pegar um exemplo até que esteja que tá bem atrelado a isso. Quando eu, mais uma vez, era novo, tal, sei lá, devia ter 12, 13 anos, não sei, né? Já tinha ali uma noção, digamos assim, pô, eu sou católico porque minha família fala pra eu ser, mas eu não sei se eu acredito ou não. Então, sei lá, não vou rezar, né? Eu tava com essa mentalidade. E aí eu lembro que eu tava na casa de um amigo de escola, assim, tipo, era tarde, a gente tinha almoçado e tal, a gente tava lá tarde, brincando, fazendo, né, jogando videogame e tal. E a gente foi, acho que, tomar café, e aí tinha a funcionária lá da casa dele, né? A empregada, ela começou a falar de Deus, assim, pra gente. Ela era evangélica e tal, e ela começou a falar de Deus, assim, daquela forma, assim, de meio evangélico, né? Porra, eu tinha 12, 13 anos, eu tava nem aí pra aquilo, né? E aí, claro, eu não aguentava mais, só queria sair, só queria que ela parasse de falar e eu queria sair dali, né? Agora veja, olha só que interessante, né? Cara, eu tinha 13 anos, tá? Era uma mulher, cara, que acredita, né, profundamente naquilo que ela tava dizendo e que queria fazer o bem pra mim. Ou seja, queria que eu acreditasse também naquilo, né? O único incômodo que aquilo me causou foi de ser chato e de que me ocupou tempo que eu poderia estar brincando de videogame ali, porque eu tava pensando só nisso, não tava afim de falar com ninguém, né? A gente, pô, moleque de 12, 13 anos, acha, vou querer ficar jogando videogame, jogar bola, sei lá, nadar, vou fazer essas coisas. Ficar falando de Deus, né? Nem conseguia entender o que ela tava dizendo, né? Tanto que eu nem lembro, assim, eu só lembro que era uma conjectura deste modo, né? Daquele papo, assim, que a gente já conhece, né? De pessoas que vão falando, assim, Jesus te ama, tal, Jesus é o Senhor, e vão falando de uma forma que, assim, não te capta, né? Tanto que minha conversão, você vê, só pra pegar um exemplo aqui, talvez eu até um dia faça o relato disso, mas ela está muito atrelada a este estudo histórico que eu tô falando pra vocês. Entender o papel da Igreja Católica, entender de fato
que o cristianismo não é essa coisa etérea, totalmente desconectada da realidade que muitos tentam trazer, né? Até muitos cristãos e tal, que não tem muita noção. Ou seja, pessoas que não falam do cristianismo, do catolicismo, como de fato ele é, né? E claro, também, mais uma vez, né, entendendo as implicações da ausência disso, né? Mas enfim, não é esse o assunto do vídeo, né? É que se conecta e eu tô tentando trazer pelo menos a medida para vocês que talvez até tenham uma noção, mais uma vez, distante da realidade, né? Beleza. O que acontece? Cara, eu era um moleque, então, mais uma vez, o único efeito era a chatice. Agora, imagine se eu já, sei lá, tivesse 18 anos, né? E fosse esquerdista, e tivesse pensando como a Marilena Chauí. Eu ia achar que aquela mulher me oprimiu. Eu ia achar que, assim, foi uma... Você entendeu já? Acho que deu pra entender, né? Porque eu não consigo nem cogitar o que passa na cabeça dessas pessoas para eles se sentirem oprimidas por causa disso, de um negócio tão bobo. Você vê que, assim, no fundo, o que eles demonstram é total fraqueza, né? Você vê que, assim, por exemplo, hoje, qualquer palavra dita, né? Parece que você deu um soco na pessoa. Parece que você agrediu de fato a pessoa verbalmente, né? Ou seja, as pessoas estão dando um peso à palavra que, claro, claramente é desconectado da realidade, né? Então, sei lá, a pessoa só não concordou, você vê, né? Que nem até aquela... tá vendo? A Marina Silva falando que... Agora não sei se era no Congresso, não sei onde é que eles estavam, mas onde o rapaz estava falando da caixa preta do avião, ela falou assim, não, isso é um termo racista, os negros desmerece os negros. Ou seja, agora você não pode mais falar da cor preta, né? A cor preta é um ser, era uma pessoa, né? Enfim, principalmente, né? Que caixa preta vai desmerecer, né? Lógico que tem expressões que utilizam a palavra negro ou preta tal, de cunho racista, isso é óbvio que existe, né? Agora, caixa preta, assim, pelo amor de Deus, a caixa é preta, logo caixa preta. Então, assim, o que tá desmerecendo, né? Nela tem informações valiosas. Então, vamos colocar assim, para dizer o mínimo, é meritório, né? Mas, assim, este é um modo histérico de pensar, né? E aí, mais uma vez, imagina, eu neste modo histérico, o que acontece? Eu perco a capacidade de hierarquizar a realidade. E aí, quando esta moça tava lá falando para mim, você precisa acreditar em Deus e tal, eu poderia começar a me sentir ameaçado, começar a chorar, começar a gritar, começar a surtar de fato, porque eu acharia aquilo um discurso opressor. Vocês notam a loucura de momento que nós estamos vivendo? E é justamente por causa de senhorinhas assim que aparentemente trazem discursos inofensivos, mas são discursos gravíssimos, que imputam, elas sim, fundamentalismo na cabeça desse monte de tonto que tá ouvindo esta mulher e tá naquela sala ali, que sai, e que qualquer pessoa que falar agora fica com Deus para elas vão tomar essa pessoa como fundamentalistas, como pentecostalistas, e vão se sentir de fato no direito de agredi-las. Por quê? Porque na cabeça delas o fica com Deus é tão agressivo quanto, por exemplo, um soco. E aí elas podem, claro, equilibrar na realidade com um soco, com uma agressão real a alguém que diga pelo menos assim, apenas fica com Deus, ou que mais uma vez reaja deste modo. Imagine, né? Eu não sei, eu acho que ela não teve coragem de fazer isso, por isso que ela tá aí trazendo esse discurso. Mas imagine se ela virasse para o Uber, que sei lá, pô, o cara tá cansado, o cara só tá a fim de ir pra casa. Imagine se ela começasse a falar isso pra ele. Assim, pra um cara que, cara, falou fica com Deus. De verdade, eu acho que até um esquerdista sensato vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, que bizarrice. Só que ela é a intelectual, e o que a gente precisa entender é que os intelectuais, eles ditam o modo de pensar da sociedade, digamos assim, porque as pessoas começam a repetir as coisas sem perceber de onde vieram as coisas. Por isso que um dos últimos estudos de caso, onde eu falei duas coisas para vocês. Olha, vamos lá, primeiro de tudo, entendam, ou, melhor dizendo, comecem a analisar a realidade de vocês de um ponto de vista pessoal. Percebam o nível, foi onde eu falei do Podpah, né? Eu vou deixar o estudo de caso aqui. Percebam do teu modo, ou seja, do teu ponto de vista pessoal. Não de uma opinião, não tô falando a opinião que eu tenho, não. É do seu ponto de vista, você está na realidade, que nem aqui. Eu tava lá, ela tava lá me enchendo o saco, né? Vou pensar com a minha cabeça lá da época. Pô, tá me enchendo o saco, falando de Deus e tal. Cara, só quero sair daqui. Aí eu saí dali, acabou. Aí ainda falei, pô, que saco, hein, meu? Ela ficou falando um monte de chatice lá, tal, vamos jogar. E acabou, passou, né? Agora imagine, se eu ouço um negócio desse e começo, a acreditar. E na verdade, mais uma vez, não é só uma mulher falando de Deus, é uma estrutura que implementa, né, como ela fala, uma intervenção que busca ali no pensamento, na afetividade. Cara, isso é uma loucura. É logicamente que é a perda de constatação básica da realidade. Você não vê mais o que está acontecendo, você na verdade interpreta
E o que você interpretou é o que está acontecendo. Ou seja, os fatos não importam mais. Não importam mais. Se, sei lá, você passa na frente de uma igreja, o cara fala bom dia, ela vai falar que tá prospectando. Eu não acredito agora que uma pessoa, eu não posso passar na frente de uma igreja que uma pessoa vai lá e vai tentar me jogar pra dentro. Você entende? Tudo isso para quê? Vamos lá. Para quê? Para justificar o seu ódio contra o cristianismo. Ponto. Porque o ódio dessas pessoas, é claro que é contra Deus, mas o Deus cristão, beleza? Elas não têm ódio contra, inclusive, religiões que de fato as oprimiriam. Né? Mas, assim... Bom, aí é outro assunto, né? Mas, assim, é um ódio que... Cara, essas pessoas... Agora, eu não lembro se nem... Eu não sei nem se foi ela. Pode até ser que odeia a classe média. Tem uma mulher que falou que odeia a classe... Eu odeio a classe média. Será que foi ela? Deixa saber nos comentários, eu não lembro. Mas até me parece ter sido ela, não sei. Eu odeio a classe média. Então, cara, perceba uma coisa, você pode ser ateu, ela te odeia, em grande medida. Pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de ver a realidade. Por quê? Porque se você não pensa igual a ela, você é uma ameaça a ela. Então, quem é fundamentalista aqui? O Uber, que fala fica com Deus, ou ela? Né? Então, concluindo, se não ficou claro, o que vai te conduzir, logicamente, à burrice é você não conseguir hierarquizar a realidade. Entender que há pesos e contrapesos. Beleza? Ou seja... Por exemplo, alguém tentando me converter falando ali, enchendo o saco por 10, 15 minutos, cara, é só uma chatice. Não é nada mais do que isso. Por exemplo, até ouvir uma baboseira dessa aí. Cara, é nada mais do que uma chatice. Eu não posso falar que, nossa, eu estou me sentindo, assim, constrangido, meu Deus, ela me... Não, cara, eu dou risada, assim, no fundo. Claro, é triste no fundo. É triste por quê? Porque é um modo de pensar secular que, mais uma vez, não está contente com o que eles conquistaram, que é um apagamento de Deus na consciência das pessoas de hoje. Mas é um reescrever a história. Isso é gravíssimo. É um reescrever a história. Porque ela está tratando, mais uma vez, o cristianismo como uma intervenção. Então, ou seja, tudo que foi dito é mentira. O cristianismo não tem nada assim. Porque, bom, enfim, não vou entrar nesse assunto, pelo menos não agora. E também não é a minha proposta, tá? De qualquer forma, cara, vocês precisam entender isso. Precisam tirar esta capacidade de ouvir essas coisas. Eu falei, inclusive, no próprio estudo de caso do Podpah, onde ele fala que ama ver pontos de vista contraditórios. E é mentira. Assim, porra, se é ou não é, a gente não sabe, né? Sejamos honestos. Agora, flerta com a mentira. Por que flerta com a mentira? Porque nada na postura do cara demonstra isso. Ele não chama pessoas que discordam dele lá no seu podcast, né? Ele não debate. Ele não aceita pessoas que pensam o contrário. A gente sabe. Tanto que é impressionante a diferença do público de um podcast para o de outro. A gente consegue ver isso. Então o que acontece é, as pessoas precisam buscar inicialmente, veja, este ponto de vista sincero. Não concordar, que nem... Não acho que você tem que concordar com nada do que eu estou dizendo. Não acho mesmo. Mas desde que aquilo parta de um ponto de vista verdadeiro e pessoal seu. E não porque você ouviu uma senhorinha que diz filósofa e fala uma asneira dessa, num ponto de vida deste, veja, é uma pessoa que é experimentada, para dizer o mínimo. É uma pessoa que, claro que é culta em alguma medida, mas que, de uma certa forma, chegou num nível de compreensão totalmente desconectado da realidade. Como que isso aconteceu? Pô, sei lá, né? Mas assim, a partir do momento que você vive num lugar onde todo mundo se elogia, isso acontece na direita também, cara. Quando você pega lá o cara de direita, ou o político de direita, né, que acha que aquela popularidade que tá atrelada a ele, aquela intensidade ali, é o suficiente, o cara se encanta. Ele realmente começa a se achar. E ele começa a pensar, claro, de um modo muito, talvez, específico, né? Ou seja, restrito ali. É assim mesmo, todo mundo me ama e tal, né? Todo mundo concorda comigo e tal. E aí, claro, eu vejo com uma ameaça ainda maior alguém que discorda, porque eu não consigo mais cogitar que exista isso. Então, medida da sanidade é lidar com essas pessoas, cara. É você conseguir sentar. Por exemplo, para concluir, é absurdo a gente falar que não dá para se falar de política, de religião e tudo mais. Até de futebol. Porque as pessoas não conseguem lidar com o aspecto emocional da discussão, pô. Você vai lá, você arranca um rabo, né? Você vai lá e, pô, não, mentira, tal, não sei o que lá. E depois você se abraça, pô. E acabou. Por quê? Porque provavelmente vocês estão buscando o mesmo, que é o melhor. Vocês entendem? Aí a gente teria que entrar no bem aparente, enfim, é uma outra noção que a gente poderia trazer da metafísica para auxiliares, mas aí fica para outro estudo de caso, que já tá ficando longo demais. Mas
Acho que já deu pra entender. Então, hierarquizem as coisas, cara. Hierarquizem as coisas. Percebam quando você está agindo de modo histérico. E o histerismo, ele estará atrelado ao quê? A um fato que não está condizente com a emoção que você sente. E aí é lógico que você vai agir de modo histérico, perdendo então, mais uma vez, a capacidade de falar sobre o que está acontecendo, ou seja, você torna o seu sentimento a realidade, e, mais uma vez, você só faz isso porque você não tem uma visão hierárquica da realidade e você não consegue entender que, por exemplo, um discurso X, uma pessoa falando uma opinião discordante da sua, não significa um ataque. É simplesmente uma opinião discordante, pô. Mas isso, claro, o jornalismo é isso, ataque, 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 pronto, você fica histérico. Você fica histérico, não tem como. Beleza? Bom, me deixe saber nos comentários aqui o que vocês acharam deste vídeo, da minha explicação. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, vamos aí crescer este projeto, me ajudem a crescer este projeto e se beneficiem sendo sempre notificados quando tiver conteúdos novos aqui, certo? E vejo vocês então nos próximos estudos de caso e novidades que virão muitas ainda por aqui. Grande abraço e até lá!